Eu já falei aqui algumas vezes que quando nós geramos em nosso coração expectativa para o que Deus vai falar, para o que Deus vai fazer, o impacto e o efeito se torna muito maior. Na Bíblia mostra diversas situações onde Jesus operou milagre quando houve uma grande expectativa no coração das pessoas. Eu às vezes compartilho, quando eu estou dando treinamento para pastores, sobre o exemplo de uma churrascaria. Quando você vai, sabe que você vai a uma churrascaria jantar à noite. Imagine comigo. Você, já vou profetizar na vida de alguns aqui, vão ser tão abençoados essa semana que sexta-feira vai comemorar com jantar numa boa churrascaria. Diga aleluia. Me chama, irmão, tá bom? Aí você sabe, André, que sexta-feira você vai para uma churrascaria à noite. Qual a churrascaria que você mais gosta? Verdana, uau, diga uau aí, irmão, olha só. Então você já sabe que você vai no Verdana. Aí como é que você se prepara no dia? Aquele almoço e aquele café da tarde maravilhoso, você cai dentro daquele café? Você faz o quê? Eu vou comer pouco porque eu vou me preparar para churrasco. É assim ou não é assim? Aí quando chega na churrascaria, quem que você acredita que desfrutou mais, quem comeu mais e quem se alimentou mais? Aquele que se preparou para estar na churrascaria ou aquele que foi pego de surpresa, comeu arroz com feijão de tarde, tomou o maior cafezão com pão antes de ir e tal? Quem você acredita que comeu mais? Quem se preparou. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Se alimenta mais quem se prepara. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9, apenas o versículo de número 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. O texto que nós acabamos de ler diz que a sabedoria, ela já edificou a sua casa. A sabedoria edificou, ela construiu a sua casa. E ela construiu a sua casa com quantas colunas? 7 colunas. A sabedoria para construir alguma coisa, ela edifica 7 colunas. Você sabia que a sabedoria, ela pode nos ajudar a construir coisas boas, e a falta de sabedoria pode destruir coisas boas que nós já temos? A sabedoria, quando ela se manifesta na nossa vida, ela pode me ajudar a ter muitas conquistas. A falta de sabedoria, ela pode me fazer ter muitas perdas. Nós recebemos uma palavra de Deus para a nossa igreja, de que 2020 vai ser o ano das realizações, e eu acredito muito nisso, estou vivendo isso todos os dias até agora. Quantos podem dizer um amém sobre isso também? 2020 será o ano das realizações, mas eu preciso trazer essa mensagem para você, porque para podermos experimentar as realizações na nossa vida, nós vamos precisar de sabedoria para isso. Muitas realizações, conquistas que você quer ter nesse ano, vai depender de você manifestar sabedoria. Muitas lutas, pressões e adversidade que você está enfrentando hoje, que são uma barreira e um impedimento entre você e a sua vitória, você vai precisar de sabedoria para superar esse momento. Você vai precisar de sabedoria para vencer as pressões que você está enfrentando nesses últimos dias. Nós vamos precisar de sabedoria, porque a sabedoria, ela vai me ajudar a construir um futuro maravilhoso. Talvez você esteja falando assim, mas eu não tenho sabedoria. Eu não sei lidar com algumas coisas, não sei resolver alguns problemas. Aliás, eu estou travado hoje com a minha vida porque eu não sei, eu não tenho sabedoria para resolver isso.
Eu não tenho sabedoria para sair dessa situação enrolada que eu entrei. Eu não tenho sabedoria para resolver alguns problemas que eu acabei entrando. Eu não sei como que eu vou consertar. Foi coisa que eu falei, besteira que eu falei, besteira que eu fiz, decisões erradas. Hoje eu estou numa encrenca danada e não sei como é que eu faço para sair. Eu não tenho sabedoria para isso. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo de número 5: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Eu vou repetir: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Então, durante essa mensagem, no decorrer dessa mensagem, cada uma das colunas da sabedoria que eu vou falar, você precisa aí ser bem quebrantado para falar: Deus, eu preciso aprender sobre isso. Então você pode, no momento em que eu estiver falando aqui, você pode, na mesma hora que você ouvir alguma coisa, falar assim: cara, isso eu não tenho sabedoria para agir assim. Mas na hora que a palavra for liberada, você vai pegar ela para você e falar assim: Deus, é essa sabedoria para agir assim que eu quero. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então nós vamos falar sobre essas sete colunas da sabedoria que vão nos ajudar a construir um ano de realizações. Se nós queremos viver esse ano de realizações, nós vamos precisar de ter na nossa trajetória, de ter na nossa caminhada, de ter na nossa vida essas 7 colunas. Se eu faltar em uma dessas 7 colunas, a minha casa corre um sério risco de desabar. Então vamos começar a falar sobre cada uma dessas colunas. A primeira coluna da sabedoria é o temor do Senhor. Diga comigo: temor do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 9, versículo 10, sua parte A, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A primeira coluna que eu preciso ter na minha vida é temor ao Senhor. Eu preciso avaliar como que está isso na minha vida hoje, se eu tenho essa coluna firmada. Se eu tenho na minha vida temor a Deus, porque se eu tenho temor a Deus, fica muito mais fácil eu edificar todas as outras colunas. Se eu não tiver temor a Deus, eu vou achar que as outras colunas não são importantes, não são tão importantes, e eu não vou conseguir edificá-las. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a base para eu aplicar a sabedoria na minha trajetória. O temor do Senhor é a base para eu aplicar a sabedoria na minha caminhada de vida. O temor do Senhor é aquilo que faz eu não me envolver com coisas erradas. O temor do Senhor é aquilo que faz eu não fazer coisa errada. Quando eu vejo gente indo para coisa errada, talvez a minha carne está até querendo fazer, mas eu falo: caraca, eu não vou fazer isso, que eu tenho temor. Um monte de gente entrando em um monte de situação que você sabe que aquilo é perigoso demais. E você é uma pessoa que conhece a Deus, aí você vê aquilo e você, às vezes, a nossa emoção, a nossa carne quer fazer essas coisas erradas, quer. Mas o que é que nos breca, o que é que nos freia? É falar: cara, eu não vou entrar nisso, porque eu tenho temor a Deus. O temor ao Senhor é o que me faz eu não falar besteira. Porque muitos problemas que nós enfrentamos na nossa família, no trabalho, no ministério, é porque falamos besteira. Falamos coisas que depois nós nos arrependemos, falamos coisas que nos metem em encrenca, em complicação, a palavra saiu. Mas quando eu tenho temor ao Senhor, eu sinto até a vontade de falar muitas coisas. Mas eu sei que aquela palavra não vai edificar a Deus, então eu tenho temor e eu vou engolir um sapo. Diga aleluia. Então eu não falo muitas coisas por causa do temor a Deus. É por causa do temor a Deus que nós não desobedecemos às leis.
por causa do temor a Deus. Eu vejo, às vezes, um monte de gente faz isso errado, mas eu não vou. Mas por que você não vai fazer? Eu faço, todo mundo faz. Pois é, todo mundo pode fazer, mas eu não faço, porque eu tenho temor a Deus. Você sabe quando José, ele fugiu da esposa do Potifar, e o Potifar foi confrontar José com a mentira que a esposa dele tinha contado. Aliás, como é que era o nome mesmo da esposa do Potifar? Você aprendeu o nome dela, Potifona, isso aí. Então, quando o Potifar foi confrontar José, sabe o que José falou? Eu jamais iria pecar contra o Senhor e contra o meu Senhor. Eu não poderia pecar contra o meu Deus, porque eu tenho temor. Você está entendendo? O temor é o que vai sustentar tudo. Quando eu tenho temor, eu não abro a boca para poder desonrar a autoridade. Uma coisa que influencia nos resultados que eu tenho na minha vida, influencia na minha trajetória, não tem para onde correr. A palavra de Deus influencia. Então, às vezes, eu vejo autoridades que fazem coisas que eu não concordo, coisas que eu acho que deveria de ser diferente, ou até mesmo eu acho errado. Só que a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E mesmo que uma autoridade esteja fazendo algo que eu não concordo, ou algo que eu deixo errado, eu não vou falar dessa autoridade, porque eu tenho temor a Deus. Eu tenho temor. Então é por isso que eu não vou falar. É por isso que eu não vou desonrar uma autoridade. Por mais que a minha carne grite, eu esteja cheio de razão, eu esteja cheio de justiça própria, mas eu não vou fazer, porque eu tenho temor a Deus. A segunda coluna da sabedoria é o conhecimento. Primeiro eu edifico a coluna do temor, e depois eu edifico a coluna do conhecimento. Muito importante, o conhecimento para trazer para nós conquistas e realizações nesse ano. Oséias capítulo 4, versículo de número 6, sua parte A diz: o meu povo está sendo destruído pela falta do... Então eu preciso edificar essa coluna do conhecimento. João capítulo 8, versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento. Então eu preciso buscar conhecimento, eu levantar essa coluna do conhecimento. Eu estou aprendendo sobre coisas que vão me ajudar a resolver problemas que eu entrei. Eu estou parando para ouvir a mensagem, o estudo, o ensinamento de pessoas que podem me ajudar a consertar em áreas que eu tenho dificuldade e preciso aprender sobre elas. Porque se eu não absorver o conhecimento, eu vou acabar fazendo um monte de besteira, e como consequência das besteiras que eu faço, a minha casa fica derrotada, minha vida fica destruída. Olha um outro texto, Provérbios capítulo 4, versículo de número 5 e 7. Olha o que diz: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, não te esqueças e nem te aparte das palavras da minha boca. Não te desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que você possui, adquira o conhecimento. Qual é a diferença da sabedoria para o conhecimento? Eu só consigo aplicar a sabedoria quando primeiro eu tenho conhecimento. Então eu aprendi sobre alguma coisa. Existem pessoas que elas têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Elas são expert em tudo que é assunto. Chegaram ao primeiro nível, ao nível mais raso. Elas sabem sobre qualquer assunto, mas elas não têm sabedoria, porque elas não sabem colocar em prática aquilo que um dia elas conheceram. Estão no primeiro nível. Existem pessoas que nem no primeiro nível não chegaram. Elas ainda não têm o conhecimento que deveriam de ter sobre problemas que estão enfrentando hoje.
O Dr. Mike Murdock, que é um especialista, um pastor americano, ele diz que todo problema é um problema de sabedoria. Se você tem um problema no seu casamento, é um problema de sabedoria. Se você tem um problema com seus filhos, é um problema de sabedoria. Se você tem um problema financeiro, é um problema de sabedoria. Se você tem um problema no ministério, é um problema de sabedoria. Porque se você tiver sabedoria, você consegue resolver os problemas. Então, para que eu adquira essa sabedoria, eu primeiro preciso querer conhecer. Nesse mês, agora de fevereiro, eu quero desafiar você a conhecer verdades profundas na palavra de Deus. Provérbios, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Eu quero convidar toda a igreja, desafiar toda a igreja, a durante todo o mês de fevereiro, ler um Provérbios por dia, pelo menos. Dia 1, você vai ler Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Dia 3, Provérbios 3, e não leia simplesmente para poder cumprir uma regra, mas leia pensando em cada frase daquela, o que Deus quer falar a respeito de você. E eu vou ensinar para você como você adquire conhecimento com sabedoria. É quando você decide conhecer alguma coisa, ler, você quer absorver aquilo para a sua vida e não para a vida dos outros, porque existem pessoas que leem a Bíblia pensando na vida dos outros. Errado. Leia a Bíblia pensando em você, na sua vida, no que você está fazendo, principalmente o livro de Provérbios. Então leia o livro de Provérbios e fala assim: o que disso aqui que está escrito, Deus quer tratar comigo. Aí você lê e você fala: Deus, me ajuda, me dá sabedoria para eu viver isso, eu quero. É isso que eu faço todos os dias. No meu devocional, eu além de ler um outro capítulo de outro livro da Bíblia, eu leio Deuteronômio 28 na primeira pessoa, Salmo 91 na primeira pessoa, e eu leio o Provérbios do dia, todos os dias. Você pode fazer disso uma prática sua, uma prática de vida. Se o conhecimento me ajuda a ter sabedoria, eu queria também desafiar você a comprar um livro e ler um livro sobre o problema que você está vivendo hoje. Talvez você está passando uma luta danada no seu casamento, e a pergunta que eu quero fazer é: qual foi o último livro que você leu sobre relacionamento, casamento, família? Você já leu um livro sobre isso? Não, pastor. Então como que você vai ter conhecimento se você não adquire ele? A Bíblia diz: com tudo que você tem, adquire o conhecimento, porque ele é importante. Se você está passando um problema financeiro, pegue e vá ler um livro que fale sobre finanças. Você está passando algumas situações na sua vida espiritual, na sua vida emocional, leia um livro sobre isso. Restauração espiritual, restauração ministerial, leia. Tá aí, nós temos uma livraria na igreja, não é para poder ganhar dinheiro, a livraria na igreja é para poder edificar a sua vida. É claro que se compra com dinheiro o livro, mas o propósito não é ganhar dinheiro, o propósito é edificar a sua vida. Procuramos colocar ali temas que vão te ajudar a resolver problemas na vida. Você já visitou a livraria da igreja e vê qual o livro daqueles que pode te ajudar? É importante fazer isso. Terceira coluna que nós precisamos levantar. Vocês estão aqui junto comigo? Digam aleluia. Está com a pá de cimento na mão para poder construir essas colunas junto comigo essa noite, amém? A terceira coluna da sabedoria é humildade. Diga comigo, humildade. Irmão, se eu não edificar a coluna da humildade, a minha casa todinha está correndo perigo. Por mais que eu tenha sabedoria, conhecimento e várias outras coisas, se a coluna da humildade, ela estiver rachada, a minha casa está correndo perigo. A minha família está correndo perigo, o meu ministério está correndo perigo, o meu futuro está correndo perigo se eu não tenho uma coluna da humildade bem edificada. Provérbios 22, versículo 4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Diga aleluia. O galardão da humildade é
o galardão da humildade que vai te ajudar a manter o temor ao Senhor. E quando você tem o galardão da humildade, a coluna da humildade, junto com o temor do Senhor, isso vai produzir para você o quê? Riqueza, honra e vida. Provérbios capítulo 18, versículo de número 12, olha o que diz: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, mas diante da honra vai a humildade. O que esse texto está dizendo? Que quando eu não tenho humildade, se falta na minha vida a humildade, o meu coração é um coração que se exalta, eu logo vou ser destruído. Mas se eu tenho a coluna da humildade, se eu consigo me manter humilde em todas as situações da minha vida, eu estou esperando logo ali na frente está uma coroa de honra. Honra. Avalie só na sua experiência de vida, na sua caminhada, se aqueles que são mais, se exaltam mais, são mais soberbos, não são os que mais quebram a cara. Aliás, vai uma dica aqui para os irmãos aqui que vão, quantos aqui vão fazer o projeto radical, diga aleluia? Os mais humildes são os mais honrados. Os mais orgulhosos são os que mais quebram a cara. Diga ai, ai, ai. Você viu o pessoal olhando ali o pastor Carlos e falando, pastor Carlos arrebentou a boca do balão? Foi um exemplo lá. O segredo de colocar em prática a humildade. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 5 diz: semelhante vós, jovens, cadê os jovens e adolescentes dessa igreja? Levanta a mão. Ui não, diga ai, ai, ai. Não, levanta a mão, fala ai, ai, ai. Tá bom, a gente vai ficar de olho em vocês. Semelhante vós, jovens, sejam sujeitos aos anciãos. Aí olha os cabelinhos brancos que tem aí perto de você, barba branca, ainda bem que eu tirei a barba, eu estou garotão agora, aleluia. Bate continência para o ancião, viu? Sim, senhor, e não, senhor. Sim, senhor, e não, senhor. Beleza pura? Tá, vamos continuar aqui. E sede sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça para os humildes. Diga aleluia. Irmão, pensa comigo, os adolescentes e os jovens mais soberbos são os que mais quebram a cara na vida, é ou não é? Então vai aí uma palavra para vocês jovens e os adolescentes. Sejam humildes. Escutem os mais velhos. Porque qual é a onda da garotada nova? Meu pai e minha mãe não sabem de nada, eu é que sei. Diga ai, ai, ai. Meu pai e minha mãe estão atrasados, eu estou atual. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Os cabelinhos brancos já passaram por tudo que vocês estão passando. Já fizeram muitas coisas que vocês fazem e sabem exatamente quando vocês estão enrolando e mentindo. Diga ai, ai, ai. Eu tenho filhos e às vezes olho e falo, sabe de nada, inocente, pensa que me engana. Quantos pais de vez em quando olham para o filho e pensa que está me enganando? A gente às vezes se faz de bobo, né? É verdade ou não é, pai? Mas como seria bom os jovens e os adolescentes serem humildes e falar, sim senhor papai, sim senhora mamãe, eu vou obedecer aquilo que você está me orientando. Como seria maravilhoso. Coluna de sabedoria. A Bíblia nos conta uma história muito linda de um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Diz que esse Zaqueu, ele queria muito ver Jesus. Então ele vai correndo e sobe numa árvore para poder ver Jesus.
E ele está naquela árvore vendo Jesus. Só que Jesus fala: Zaqueu, eu queria te dar uma experiência melhor. Ao invés de você apenas me ver, eu queria entrar dentro da sua casa. E Zaqueu: sim, senhor, e o que eu faço para o senhor ir dentro da minha casa? Jesus fala: para eu ir dentro da sua casa, você vai precisar de descer, Zaqueu. Para a gente ver Jesus, não é tão difícil. A gente vê o agir dele na igreja, na vida das pessoas. Agora, para ter Jesus dentro da nossa casa, eu vou precisar de descer. Para ter ele aqui dentro, eu preciso descer. A quarta coluna da sabedoria. Qual é a quarta coluna da sabedoria? A quarta coluna da sabedoria é a fé. Diga comigo, a fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo de número 6, ora, sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se eu quero edificar a casa da sabedoria sobre a minha vida, eu preciso ter fé, porque se eu não tiver fé, eu não acredito em nada daquilo que foi falado anteriormente aqui. Eu não acredito em ter temor a Deus, eu não acredito em precisar de humildade, eu não acredito em nada disso que foi falado, porque eu não acredito e pronto, acabou. Então eu preciso ter fé. Porque se eu não tiver fé, eu não vou acreditar de que a palavra de Deus é a verdade. Se eu não tiver fé, eu não vou acreditar de que existem consequências que eu vou sofrer na minha vida por não ter temor a Deus. Eu preciso ter fé e acreditar no que a Bíblia diz. A fé, ela vai me proteger de fazer coisas erradas e vai me ajudar a fazer coisas certas. Eu preciso ter algumas atitudes que vão ser atitudes de fé. Olha, eu vou dar uma palavra aqui para algumas pessoas que estão precisando romper na sua vida profissional e ministerial. Porque tem gente que virou o ano. Eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo está colocando isso bem forte em meu coração. Tem gente que colocou na virada do ano de que esse ano iria experimentar crescimento profissional e ministerial. Você colocou isso como um pedido diante de Deus. Agora, para que esse crescimento profissional e ministerial aconteça, você vai precisar de colocar em prática a fé. Você vai precisar de dar um passo de ousadia. Você vai precisar de abraçar as oportunidades que Deus vai colocar na sua frente, te chamando para um ambiente de sobrenatural, para um mover de sobrenatural, para experimentar e viver coisas maiores e melhores. Você vai ter que dar um passo de fé. E quando você dá um passo de fé, você começa a experimentar uma grande construção. Eu tenho certeza que tem muitos irmãos aqui que já viveram essa experiência que eu vou compartilhar aqui. Você estava precisando de fazer uma obrinha na sua casa, ou talvez construir a sua primeira casa. E aí você não tinha, ou talvez comprar a sua casa, e você não tinha recurso nenhum. Você não tinha nada. Mas você foi movido por uma fé e falou: eu vou começar esse negócio. E você começou. E as portas foram se abrindo. E as coisas foram acontecendo. E você nem sabe como você terminou, mas terminou e está lá. Você nem sabe como você conseguiu comprar aquela casa, mas você comprou e ela está lá. Quantos têm essa experiência que podem levantar a mão e dizer um aleluia? E por que você conseguiu essa construção, essa edificação maravilhosa? Porque você colocou em prática o quê? A fé. Agora, posso falar? Coloque em prática essa fé de novo para a manifestação de outras coisas. Coloque em prática de novo. Comece a fazer alguma coisa na igreja. Eu vejo muitos irmãos aqui com um chamado ministerial. Uma grande unção de Deus sobre a sua vida, você sabe
que Deus te chamou e tirou você de onde tirou, porque Ele tem alguma coisa para fazer com você, mas você fica com medo. Você fica com medo de se decepcionar, você fica com medo de não dar conta, você fica com medo do que as pessoas vão pensar, você fica com medo de não estar capacitado, e o que Deus está falando para você é: joga tudo isso no lixo. Eu quero que você tenha fé e dê o passo de ousadia e vai entrar de cabeça e se envolver na obra, e se envolver naquilo que eu tenho como plano e como projeto para a sua vida. Vai na fé. Eu lembro do pastor Carlos Araripe, alguns anos atrás, quando eu fui convidar ele para ser um obreiro na igreja. A igreja, ela era lá no Aras. E aí eu falei para ele meio assim: cara, eu queria convidar você para ser um obreiro na igreja. Eu vejo você com um coração tão disposto para Deus, seria uma bênção você ser um obreiro. E aí o pastor Carlos falou para mim: pastor, eu não sei, porque a minha vida é muito corrida, eu tenho muito trabalho e tal. Muito trabalho, não sei se eu vou dar conta. Falei: irmão, ora, porque eu acredito que Deus está te chamando. Acho que ele foi, orou um dia ou 2 dias, depois ele voltou: pastor, eu vou aceitar o desafio pela fé. E aí ele passou de obreiro para diácono, líder de célula, supervisor, e hoje é um grande pastorzão aqui no nosso lado. Vamos dar um aplauso pelo pastorzão aqui, aleluia. Agora pergunte essa semana lá na sua célula se o seu líder de célula também não deu um passo de fé. Pergunta lá. Pergunta se essa pessoa não falou: eu vou dar um passo e vou me envolver. Esse é o ano para você se envolver, irmão. Esse é o ano para que as promessas de Deus sobre a sua vida se cumpram. Mas edifique essa coluna da fé, faça pela fé, tope o desafio pela fé, aceite o chamado de Deus pela fé. Lembra quando Deus chamou Abraão? Abraão foi para onde ele foi, da maneira como ele foi, por quê? Porque ele tinha na vida dele a coluna da fé. A coluna da fé. A quinta coluna que nós precisamos edificar na nossa vida é a coluna da obediência. Diga glória a Deus. Um texto muito famoso e conhecido, 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, diz: obedecer é melhor do que? Obedecer é melhor do que? Você sabe que às vezes a gente está construindo, escute só. Nós estamos construindo coisas boas na nossa família, construindo coisas boas na nossa vida profissional, no nosso ministério. E está fluindo, no desafio de cada dia a gente vai construindo. Só que no meio da construção, no meio do caminho, sempre vão existir situações em que a nossa obediência vai ser colocada à prova. Então não adianta eu construir muito se no meio do caminho, eu por um ato de desobediência, eu vou destruir tudo aquilo que eu construí. Não adianta eu ser: pastor, eu sou 90% obediente, os 10% que você não for obediente, está colocando a sua casa em risco. Não, pastor, então eu sou 99% obediente, 1% eu não sou. Esses 1% está colocando sua casa em risco. Porque diz a Bíblia, obedecer é melhor do que sacrificar. Existem pessoas que colocam tudo a perder na sua vida por causa de um ato de desobediência. Pense comigo, quantas vezes você já viu isso acontecer? Pessoas que ralaram para chuchu, elas construíram, tiveram um tempo, fizeram coisas lindas, maravilhosas, mas no meio do caminho elas, por um ato, botaram tudo a perder. E hoje você conhece pessoas que estão com a vida destruída por causa de um ato de desobediência. Tudo foi colocado a perder. Se nós pararmos para fazer uma avaliação sobre muitos jovens e até adultos que hoje estão na cadeia, estão presos, e aí eu quero que você faça uma avaliação junto comigo. Por que que nós temos muitos jovens e adultos, pessoas de uma maneira geral, hoje presas dentro de uma cadeia? Pense se no meio da caminhada essas pessoas, elas não cometeram um ato de desobediência.
Só estão lá porque cometeram um ato de desobediência. O pai falou: filho, não anda com esse tipo de gente. A mãe falou: minha filha, não faz, não entra por esse caminho. Pensa se quem está dentro lá, passando uma situação dessa, não está lá dentro porque em algum momento desobedeceu. Pense comigo, em pessoas que morreram cedo demais. A média hoje de vida é em torno de 80, 85 anos. Eu vou chegar a 110, em nome de Jesus, aleluia. Mas tem gente que morre cedo demais. E morreu cedo demais por quê? Desobediência. Meu pai faleceu, eu acho que com menos de 60 anos. Não sei a idade exata. Muito novo. Mas por que o meu pai faleceu novo? Porque ele era diabético. Ele tinha problema de pressão. Ele tinha problema no coração. E o médico falava para ele assim: para de tomar refrigerante. Meu pai bebia, para de beber. Meu pai fumava, para de fumar. O médico falava: para, você vai acabar com a sua vida. Aí a primeira coisa que pegou foi o rim dele parou. Então ele começou a sobreviver à base de hemodiálise. E ele pagou esse preço por causa da desobediência. E mesmo fazendo de hemodiálise e diabético, e com problema de pressão, e com problema no coração, ele continuou fazendo a mesma coisa. E o médico falava para ele: para de fazer isso, porque senão o senhor vai morrer cedo demais. E ele não obedecia. E infelizmente o meu pai morreu cedo demais. Talvez você tenha um médico que está falando para você: para. Alguém está falando: larga esse cigarro, joga fora isso. Para, você não pode usar a bebida alcoólica. A sua família já utilizou. Você já viu o que aconteceu com os seus familiares no passado, como que eles estão? Para! Então eu preciso decidir que eu vou obedecer. Porque eu não quero sacrificar. Eu vou edificar essa coluna da obediência. Provérbios, capítulo 30, versículo de número 17 diz: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, os corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia o comerão. Meu Deus! Meu Deus! E tudo isso pelo quê? Pela falta de obediência. É melhor obedecer. Irmão, ser obediente paga-se um preço. Paga um preço ser obediente, não paga? Ainda mais quando a gente é confrontado no nosso ego. Ai. Paga um preço ou não paga? Pois é. Agora, o preço da desobediência é muito mais caro do que o preço da obediência. Então obedeça. Constantemente nós conversamos com irmãos na igreja, líderes, ovelhas. Falamos: não age assim, não faz isso não é legal. A pessoa acha que ela: não, eu estou certo, eu tenho as minhas convicções. Sim. Talvez você não entenda no início, mas obedece, que depois lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai entender. Então vale a pena você pagar o preço de obedecer agora do que pagar o preço de ter que sacrificar alguma coisa. Sacrificar o seu chamado. Sacrificar a sua trajetória com a sua família. Sacrificar os sonhos que Deus tem para realizar na sua vida. Por mais que você não esteja entendendo, simplesmente fala: ok, eu vou obedecer. Porque a Bíblia diz que vem honra para quem é humilde, obedece. Então eu vou obedecer por quê? Eu vou obedecer porque a Bíblia me garante que obedecer é melhor. Por mais que eu não entenda, minha carne não quer aceitar, sim, eu vou obedecer. Fale para o vizinho que está do seu lado: vale muito mais a pena obedecer do que sacrificar. E a sexta coluna que nós precisamos edificar é a coluna do amor. Diga amor.
1 Coríntios 13, 7, diz que o verdadeiro amor tudo sofre, o verdadeiro amor tudo crê, o verdadeiro amor tudo espera, o verdadeiro amor tudo suporta, o verdadeiro amor nunca falha. Diga aleluia. Manifeste o amor. Muitas coisas na sua casa você vai suportar, sabe por quê? Por causa do amor. Muitas lutas que você passa no casamento, você vai suportar, sabe por quê? Porque você decidiu que vai viver o amor. E essa questão de amor, me permita explicar algo para você. Ela não tem nada a ver com o que eu estou sentindo, mas com o que eu decidi. Porque tem gente que fala bem assim, não, eu não estou sentindo de amar o fulano. Eu não estou. Quem é que vai sentir no coração o desejo de amar o inimigo? Alguém vai sentir? A minha vontade é apertar o coração de alguns inimigos. Fala, ai, ai, ai. Só que Jesus falou, amai os vossos inimigos. E como é que eu vou amar os meus inimigos, já que não é já que eu não vou conseguir sentir isso? Eu vou tomar uma decisão de que eu vou amar os meus inimigos. É uma decisão. É uma decisão. Diz o texto de 1 Coríntios de que o verdadeiro amor tudo sofre, ele espera, ele acredita, ele suporta, ele aguenta. Então eu tenho que decidir. Esses dias nós estávamos na célula lá na minha casa e cadê o nosso líder lá, o Fabinho ali, ó, aleluia. Você está convidado para ir na célula na minha casa lá, viu, irmão? Depois me procura no final, ou procura o Fabinho, passou, quero lá, vai lá. Já vou pescar logo aqui no aquário logo, aleluia. Mas a minha mãe estava na célula e no momento de compartilhar lá, nós estávamos falando sobre decisões. Qual a decisão errada? Quem lembra da mensagem, da última mensagem que nós pregamos sobre decisões aqui? Foi compartilhado isso na célula. Por isso que é maravilhoso você estar numa célula, porque numa célula se compartilha tudo aquilo que a gente fala aqui. E é enriquecedor demais. Vale a pena você estar numa célula. Vale muito a pena você participar de uma. Então foi perguntado para cada um qual a pior decisão que você tomou, como é que foi a pior decisão, a decisão mais triste. E aí minha mãe, no momento do testemunho, ela me surpreendeu. Fiquei surpreso com aquilo, que eu nunca tinha escutado ela falar daquela maneira. Aliás, eu acho, pelo menos que eu nunca tinha escutado ela falar aquilo. Ali me impactou. E aí minha mãe levantou a mão e ela falou assim, eu queria dizer uma decisão que eu tomei, que eu acredito que foi a pior decisão da minha vida. E o pessoal perguntou, né, qual decisão que foi? Ela falou, a pior decisão que eu tomei da minha vida foi a decisão de me separar do pai dos meus filhos. Porque a minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 14 anos. E o meu pai aprontava, conforme eu falei para você, ele bebia, ele tinha uma vida completamente mundana. E a minha mãe ainda não era convertida nessa época, então ela falou, se eu fosse convertida, eu não teria me separado. Eu não teria. E ela não teria se separado por quê? Porque iria colocar em prática esse amor que suporta, esse amor que espera, esse amor que acredita. Porque segundo diz a Bíblia, o verdadeiro amor nunca falha. O verdadeiro amor nunca falha. Só eu sei, quem está aqui que é filho de pai separado, sabe o quanto que isso trouxe de prejuízo e de dor para mim e para os meus irmãos. Como foi prejudicial para a minha vida. Então eu acho que ela pensou, eu poderia ter tomado uma decisão onde eu não iria sacrificar tanta coisa que eu sacrifiquei. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 8 diz, mas, sobretudo, tende amor uns para com os outros, porque o amor, ele cobrirá uma multidão de pecados. Diga aleluia. O amor é a coluna que sustenta o perdão. Porque quem ama, perdoa. O amor é uma coluna que sustenta o perdão. Ah, mas você não sabe o que fizeram comigo, ok. Mas se você decidiu amar, você perdoa.
Não é se você sentiu amor, é se você decidiu amar. Se você decidiu amar, você perdoa. E a sétima coluna da sabedoria, quantos aqui estão construindo já elas dentro de você? Diga glória a Deus. Então pega a sétima coluna aqui. A sétima coluna da sabedoria é a decisão certa. Diga comigo, decisão certa. Aí cutuca o vizinho que está do seu lado e fala bem assim: para de tomar decisão errada. Fala para ele. A sétima coluna é a decisão certa. É uma decisão de que eu vou edificar e construir todas as colunas anteriores. É a decisão, essa coluna é a coluna que vai me ajudar a sempre estar construindo casas melhores e maiores, projetos melhores e maiores, vivendo em Deus experiências melhores e maiores. Porque eu decidi, eu coloquei uma coluna que é que eu vou tomar decisões certas e parar de tomar decisões erradas. Esse ano eu quero convidar você a tomar decisões certas, decisões que vão fazer você experimentar uma vida abundante, vão fazer você experimentar a realização de sonhos que há anos você tinha, mas não acontecia. As decisões certas que você estará tomando agora, nesse início de ano, elas vão proporcionar para você um ano espetacular, maravilhoso, tremendo, extraordinário, um ano de realizações. Eu preciso tomar uma decisão já no início do ano de que eu vou parar de dar desculpas. Vou parar. A decisão certa é você parar de dar desculpa, decidir que vai parar de ficar colocando a culpa nos outros, assumir a responsabilidade na sua vida. Pare de ficar colocando: eu não sou assim porque ninguém me ajuda, eu não consigo porque o meu pai não está comigo, eu não consigo porque minha esposa é isso, e eu não consigo porque... Decida de que você vai assumir o controle da sua vida e vai buscar a graça de Deus, a direção de Deus e fazer o que Ele está mandando você fazer. Tome a decisão de que você vai parar de ser uma vítima e você vai ser um vencedor de verdade, porque foi para isso que Cristo chamou. Porque enquanto você decidir que você vai ser uma vítima da sociedade, uma vítima da sua família, uma vítima na igreja: eu sou um pobre coitado, eu sou isso. E às vezes a pessoa, já falei que a pessoa ela se coloca como vítima com orgulho e arrogância, ou com às vezes uma aparência de fraquinho e pobrinho. Das duas maneiras você pode se colocar como vítima. Nenhuma e nem outra use para você. Seja um servo de Deus, uma serva de Deus. Eu preciso tomar a decisão, como Josué tomou. Josué capítulo 24, versículo de número 15, ele fez aquela declaração poderosa que todos nós conhecemos. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer isso aí junto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e a minha casa. É uma decisão. É uma decisão. Nós tomamos uma decisão, eu e a minha esposa, de sempre que a gente sentir de que alguma coisa está escapulindo lá em casa, a gente vai chamar os nossos filhos e falar: aqui nessa casa, nós decidimos servir ao Senhor. Nossa família decidiu servir ao Senhor. O dia que vocês forem mais velhos, quiser escolher a vida de vocês, tranquilo, nós ensinamos os princípios, mas enquanto estiver aqui debaixo do meu teto, nossa família decidiu servir ao Senhor. Nós decidimos servir ao Senhor. É uma decisão. É uma decisão que você pode tomar, de que você não vai se desviar de Deus, de que você não vai se afastar do Senhor por causa das pressões, das perseguições ou das lutas que você enfrenta na caminhada, na trajetória. É uma decisão. Nós falamos sobre a mensagem que nós pregamos sobre decisão, que se você não assistiu, vale a pena você assistir ela, já está no canal do YouTube. Aliás, tudo aquilo que a gente prega aqui está no YouTube para você assistir depois. O filho pródigo, ele tomou uma decisão errada. A decisão errada que o filho pródigo tomou foi: eu vou abandonar a casa do meu pai, virar as costas para o meu pai, eu vou viver a minha vida,
Eu vou fazer o que eu acredito que é certo. Eu não vou obedecer nada, eu quero fazer o que eu acho que é bom para mim. E ele foi. Essa foi a decisão errada que ele tomou. E quando ele tomou essa decisão errada, você já sabe o final da história, ele quebrou a cara. Quebrou a cara. Só que é maravilhosa a experiência que esse filho, ele nos deixa. Ele quebrou a cara, mas em um certo momento que ele estava quebrando a cara, ele recebeu uma luz de Deus e falou: opa! Eu estou fazendo besteira, estou fazendo a maior burrada na minha vida. Eu estou destruindo a minha vida, estou destruindo o meu futuro. Eu estou destruindo os meus sonhos. Então diz a Bíblia que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele foi e tomou agora uma decisão. Só que a decisão foi certa. E qual foi a decisão certa que ele tomou? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão para ele, dizer que eu pequei contra ele, que eu pequei contra Deus. E não importa como ele vai me receber, se como filho ou como empregado. Ele pode me colocar até como empregado. Mas eu quero voltar para a casa do meu pai. Então foi a decisão certa. Eu quero dizer que Deus está chamando você para edificar 7 colunas de sabedoria para esse ano. E essas colunas vão começar com temor a Deus. E no último, com a decisão certa. Por favor, fique de pé. Porque nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos de tomar uma decisão. Nós precisamos de tomar algumas decisões hoje.